Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso momento Diálogos Digitais, no qual a gente convida sempre um profissional notável aqui da nossa região para trocar algumas impressões, algumas ideias com a nossa comunidade aqui da Universidade Federal do Paraná. Hoje, nesse primeiro evento, nós temos a honra, o privilégio de ter aqui conosco o Rodrigo Padilha, egresso do curso de Engenharia Mecânica aqui da Universidade Federal do Paraná. Rodrigo, uma satisfação compartilhar esse primeiro evento contigo e, por favor, se apresente para a nossa comunidade. O microfone está contigo. Legal, obrigado, Pablo. Excelente a oportunidade de estar com vocês. Bom, Rodrigo Padilha, sou engenheiro mecânico formado aí pela Federal, né, já atuei em vários segmentos aí do mercado automotivo, serviço, tecnologia. Tenho pós-graduação em marketing, na verdade, marketing organizacional, né, que é o famoso business to business, empresa para empresa. Também em finanças, né, pela FGV, e já circulei um pouco aí no mercado de trabalho, né? Então, comecei atuando aí, né, na época que eu estudava, né, na Federal, né, na vinda das montadoras aqui para a região, né, no final dos anos 90, né, 98, 99. Então, trabalhei na Volkswagen, ali na BUC, né, na Business Unit Curitiba. Depois, trabalhei na Volvo também, né, antes dessa minha atuação que eu já vou comentar. Fui para a Alemanha, também passei um tempo na Alemanha, trabalhando num instituto de pesquisa junto com a Volkswagen na Alemanha. Depois voltei e atuei em algumas empresas sistemistas da área automotiva. Na Bosch, em Campinas, tá? Então, foi assim, uma experiência excelente, porque foi lá onde eu me tornei gestor, né, lá por o ano de 2007, né, e aí em 2011 eu saí do mundo automotivo, fui conhecer outras coisas e trabalhei na área de serviços, né, numa empresa de telefonia, aonde eu sempre digo que 6 meses de uma empresa dessa equivale a 3 anos na indústria automobilística, né, então foi uma oportunidade excelente. E aí voltei, né, para o mundo automotivo, né, em 2013, aqui na Volvo do Brasil, né, e desde então atuando numa linha de frente com clientes, pós-venda, e hoje eu me encontro como diretor de serviços e experiência do cliente para a América Latina, né, então basicamente atuando aí com todos os nossos mercados latino-americanos para o segmento de caminhões e ônibus. Legal, Rodrigo, muito bom, bem legal conhecer um pouquinho da tua experiência, tua vivência, né, que a gente vai passar agora a compartilhar com a nossa comunidade. A ideia é, num primeiro momento, fazer algumas perguntas, fazer um bate-bola, né? Discutir um pouco essa tua experiência para que a gente possa produzir um bom material para os nossos estudantes, para que a gente possa aí se inspirar. E no final, te convido para um pinga-fogo, e ali a gente vai provocar um pouquinho você aí com as suas vivências lá na época da universidade. Pode ser? Vamos lá? Claro, com certeza, conte comigo. Vamos em frente. Então vamos lá. Olhando esse novo normal, ou melhor, deixa para lá que já foi esse pós-pandemia, né? A gente percebe que, não sei se foram os valores, talvez não seja essa a palavra correta, né? Mas a gente percebe que as pessoas mudaram a percepção ou deixaram mais específica, mais sensível a algumas percepções em termos do que vale a pena enquanto cliente, enquanto pessoa, e aquilo que não faz sentido, que não traz valor agregado, que talvez não tenha mais até eco em termos de sociedade, né? Ou seja, a sociedade ela está evoluindo. Nesse sentido, poderias comentar um pouquinho como que você trabalha nesse mundo de experiência do cliente, né? De experiência do cliente, das pessoas, para fazer valer o tempo. Como que você enxerga, como que você percebe esse momento que nós estamos agora? O que mudou, o que agora está em evidência e um pouquinho para onde nós estamos indo nesse sentido? Uhum. Bom, legal. Quando a gente fala do tema cliente, é muito amplo, né? Cliente, a gente tem visto muito nas redes sociais, né? Em vários, vamos dizer, abordagem das empresas, aquela história do cliente estar no centro, né? Mas aí o que a gente tem visto muito e discutido muito nisso, qual é a essência dessa questão do cliente no centro? É importante falar, colocar na parede, né, como missão, como visão, o cliente, etc., mas realmente está no centro, ou seja, os processos das organizações estão focados no cliente, a mentalidade dos executivos e dos colaboradores está voltada para os clientes, né? Então, antigamente, né, até no tempo que eu estudei engenharia aí, a gente fazia o quê? A gente trabalhava para gerar soluções para produto.
né? Então, construir uma máquina X, construir um motor Y, né? Uma solução energética e várias outras coisas focada num produto de excelência. Por outro lado, né, com o avanço da tecnologia, avanço da informação, né, de tudo que a gente tem visto aí nesses últimos anos, né, e principalmente nos últimos 3 anos, né, posso dizer que eu acho que é quando teve realmente o boom da era da informação muito forte, né, com tudo 100% no celular, né, a questão produto já é básica. Né, você tem um produto de qualidade, um carro de qualidade, um avião de qualidade, etc., é básico. E o que vem em cima disso? Vem a distinção, né, da era antiga para a nova, que é o serviço. Né? Ou seja, como que esse produto pode gerar uma boa experiência para aquele cliente, como que aquele determinado voo que você vai fazer de uma cidade para outra vai gerar uma boa experiência para aquele cliente, né? E várias outras questões em que os clientes, basicamente, eles pedem, né, experiências customizáveis. Né? Acho que essa é uma palavra-chave, experiência customizável, ou seja, aquilo que nós desenvolvíamos como padrão, né? Aquilo que uma máquina, um veículo entregava como padrão, hoje já é commodity. Né? E a diferenciação está na forma de vender aquele produto, na forma de atender o cliente, na forma de entregar a solução, né? E que seja de uma maneira muito rápida, né? E muito fácil, né? Que a gente fala do friendly use, né? Para que realmente o cliente tenha uma experiência rápida e mais ou menos na linha da Amazon, né? Com um clique eu compro um livro, eu compro algum produto através do site. Então, trazer o cliente para o centro hoje em dia não é mais fabricar algo com qualidade, mas sim entregar junto uma experiência de uso, né, daquele produto ou daquela solução. Muito bom, legal. Então, tendo como premissa que a fidelização do cliente é essencial para a sobrevivência das empresas, né, esse fenômeno, ele alterou, ele influenciou o perfil do egresso, do aluno, quer dizer, quando a gente se forma, né, nós estamos agora com uma comunidade aqui assistindo, nossos alunos que estão no último ano, quase chegando aí na formatura, alguns já até passando a formatura, né? Até então a gente tinha aquele perfil mais quadrado, como você bem falou, de ser especialista no manuseio cartesiano, solução, otimização, softwares, né? Você acha que o novo perfil, talvez esse seja o termo correto, não sei, do egresso, ele mudou? E se ele mudou, ele precisa mudar? Como que você acha que deveria ser? Quais as características, competências, habilidade? Fala um pouquinho para nós de como você imagina hoje um profissional de alta competência que você gostaria que trabalhasse com você. Tá. Acho que o primeiro de tudo, né, claro, nós estamos dentro da Universidade Federal, né, com toda, né, a comunidade muito focada em experiência vamos dizer, de ensino, né, ou seja, você está recebendo conteúdo e processando conteúdo. Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, é a questão dos aspectos comportamentais, sociais, criar conexões, né. Como você falou, né, Pablo, assim, desenvolver uma tecnologia, desenvolver um algoritmo, fazer uma simulação 3D ou etc, com toda a tecnologia que está por aí, a gente consegue muito fácil, né? Ou seja, as empresas e os profissionais, eles podem, se eles não sabem fazer aquilo, eles captam uma pessoa, um serviço, às vezes de modelamento 3D lá na Índia, eu me conecto hoje com um outro programador lá no país X, enfim, de uma maneira muito rápida, pela questão até da internet, dessa globalização digital, vamos dizer assim, é muito rápido. Por outro lado, eu não digo que mudou, na verdade se adaptou, né? O profissional tem sim que ter o conhecimento técnico, ele tem que sim entender como as coisas funcionam, porém agora entrou uma camada muito forte, que é a camada de criar as conexões, né? Trabalhar em colaboração com outros players, com outras pessoas, e uma coisa que eu tenho visto muito isso é a questão da cabeça de hiperlink, né? Que basicamente é a tradução do termo nexialista, né? O que é um nexialista, né? Não é um termo novo, não é um buzzword, na verdade é um conceito de 1960 e pouco, né? Em uma das viagens lá do pessoal da NASA até a Lua, lá entendeu que realmente o astronauta tinha que ter uma cabeça nexialista. O que quer dizer isso? Que ele não tem ele tem que criar nexos, criar conexões, né? E isso não quer dizer que ele tem que conhecer de tudo, né? De astronomia, de geologia, de matemática, etc. Ele tem que saber onde está aquele conhecimento e beber daquela fonte. Então, trazendo para o nosso 2020 aqui, final 2020, com pandemia, com tudo isso, né? Exige-se hoje do profissional essa cabeça de conexões, de criação, né? De pontes de acesso à informação rápida, com profundidade, né? E trazer essas informações para o centro e trabalhar colaborativamente com outras pessoas, criar redes que trabalhem em conjunto no objetivo comum. E o que era diferente anteriormente, na minha época, quando me formei aí, a gente saía para o mercado, desenvolvia uma solução, aquele projeto era meu.
Então o projeto era meu, então eu fui lá, sentava com o CEO da empresa, apresentava, ganhava palma, muito bem, vamos lá, você era promovido. Hoje em dia não, hoje em dia é o grupo que cresce em conjunto, hoje ninguém mais faz nada sozinho, e tem obviamente algumas linhas de especialidade, mas não é mais tão necessária como anteriormente. Então ter essas conexões, criar redes de relacionamento exige muito do profissional, ainda mais do engenheiro, né? Que muitas vezes necessita ter um conhecimento técnico em determinada coisa, mas agora ele tem que abrir a cabeça para a questão comportamental, né? Legal, Rodrigo, muito bom. Seria correto dizer que hoje, por exemplo, se fosse fazer o curso de engenharia mecânica novamente, sabendo que a gente tem que fazer as disciplinas científicas clássicas, né? A gente tem que conhecer de materiais, tem que conhecer de projetos, tem que conhecer da área térmica, isso é a essência da engenharia. Quer dizer, o novo normal ou pós-pandemia, quer dizer, o aluno agora, ele precisa aprender mais do que já aprendia até então. É correto dizer isso? Muito mais. Isso é a base só, né, que você comentou, né, Pablo? É a base, né? As disciplinas dos fundamentos de engenharia são a base. Então ele tem que se ocupar com outras coisas que muitas vezes a universidade não provê, porque a comunidade vai prover, né? E nesse sentido, o que você recomendaria, Rodrigo, se você estivesse aqui hoje fazendo curso de engenharia mecânica, sabendo que vai ter que fazer as mesmas disciplinas, que é a base, né? O que você procuraria? Qual a dica que você daria para a nossa comunidade? Cara, faça isso, faça aquilo, que é por ali que é o futuro. Bom, a primeira coisa, eu acredito que além, né, de cursar, né, a engenharia básica, enfim, e se dedicar a isso, né, porque como a gente falou, é base, né, para qualquer coisa, é o fundamento, né, buscar se desenvolver em outras coisas ao mesmo tempo, né, e o mercado está cada vez mais dinâmico, exige flexibilidade, exige complementação de conhecimento, né, tem um termo, uma buzzword aí também, que, né, a gente está falando muito desses termos novos, né, mas é o lifelong learner, né, ou seja, você buscar conhecimentos adicionais, curtos, rápidos, não com tanta profundidade como era anteriormente, né, os MBAs mais longos, enfim, né, mas buscar conhecimentos complementares para que essas pessoas realmente consigam agrupar conhecimentos diversos para formar aquele profissional desejado nas organizações. E quando eu falo das organizações, eu não falo só para quem quer ser elitista, né, e etc, para quem realmente quer abrir a sua empresa. E tenho certeza que muitos desses estudantes, eles vão sair da universidade ou até antes da universidade já vão sair com as suas startups, né, ou seja, suas empresas já fundamentadas. Mas a minha indicação, né, vendo tudo isso acontecer, que essas pessoas se insiram dentro dos hubs de inovação, né, como é o exemplo do Insta, né, se insira ali dentro, traga conhecimento, traga conexões, né, busque polos de inovação, né, como por exemplo o Vale do Silício é o mais famoso, né, mas tem polo de inovação em Israel, tem polo de inovação lá em Xangai, na China, né, tem o polo de inovação em Portugal, né, por incrível que pareça, né, porque às vezes a gente deixa ali a Europa, mais velho, continente velho, mas não, tem muita coisa boa acontecendo lá, e tendo essas conexões com esses hubs de inovação, essas pessoas conseguem ter um acesso, né, à informação e às boas práticas de outras organizações, de outras pessoas muito rápido, e internalizar isso de uma maneira muito mais robusta, né. Legal. Muito bom saber, né? São orientações valiosas que certamente os nossos estudantes aí já estão buscando e reforçam então esse caminho. E aí olhando agora para o futuro, olhando, né, um futuro talvez no curto prazo, o pós-pandemia, né? Você até comentou anteriormente no nosso bate-papo inicial sobre já o pós-vacina, né? Como é que você vê esse futuro das empresas, esse futuro do mercado tecnológico, da sociedade, né? Quais são os insights que você poderia compartilhar conosco para a gente olhar nessa janela e perceber que é eventualmente uma estrada confortável, né? Não diria confortável, mas que as perspectivas são boas, desde que a gente trabalhe naturalmente. Como que você vê esse futuro? Tá. Bom, basicamente a gente fala um pouco de eras, né? Todo mundo deve ter seus pais ou seus avós, né? Em que frequentaram organizações e naquela época alguns se tornaram presidentes de empresas porque eles eram da área de vendas, né? Então teve esse boom, né? Na época lá dos anos 50, 60. Depois teve a era do engenheiro, né? Então era muito importante, né, ter o diploma engenheiro, a gente usava anel de formatura, né, você lembra dessa? Não sei se você pegou essa época, né, sim. Mas enfim, né, eu acho que é a questão das conquistas, né. Depois veio a era dos CFOs, né, ou seja, os profissionais de finanças, administração. E agora o que está se formando? Né? Pessoas que assumem as primeiras cadeiras nas organizações estão vindo da área de recursos humanos.
né, de pessoas. A gente fala que é a era das pessoas. Então a gente passou por uma era de engenharia, de tecnologia também, pessoas da área de IT, etc. E agora o que está se tornando cada vez mais importante é pessoas. Por quê? Porque a tecnologia está se tornando commodity. Né? Então, quando nós falamos de inteligência artificial, machine learning, né? Pô, na minha época, aí, quando eu estudava, achava maravilhoso ver um robô na montadora, né? Robô de 6 eixos, então, nossa, era algo assim surreal, né, na minha época, né? Hoje em dia é commodity, a gente tem um monte aqui dentro da fábrica, tem um monte na fábrica X, até numa média indústria você tem robô, né? Aplicando cola em vidro e etc, né? Virou commodity. Então, o que não é commodity e o que é difícil, né? Interpretar o ser humano, né? Então, daqui para frente, minha recomendação nessa nova economia, né, é a era das pessoas. Então, busquem esses, né, engenheiros, engenheiras, tecnólogos, técnicos, enfim, busquem desenvolver as competências humanas, né, os soft skills, né, que a gente chama, né, as competências comportamentais, sociais, de criar conexões, tolerância, resiliência. Tem um termo novo aí agora também, né, que está substituindo a resiliência, né, que todo mundo na engenharia conhece, né, capacidade do material voltar ao estado anterior, mas antifragilidade, né. Então tá isso muito em voga agora, né. Então, e isso vai mudar cada vez mais. Então acho que as pessoas têm que estar muito antenadas o que o mercado está cobrando e perguntando a respeito de perfil pessoal, né? E eu tenho várias situações aí que eu participo, né, em que, até como mentorias, enfim, que o ponto de desenvolvimento hoje do ser humano se concentra em questões pessoais, né? Porque o restante já está subentendido, né? Legal, muito bom, excelente, né? De novo, essas dicas, esses insights para que a gente possa correr atrás de alguma maneira, aprender, se abastecer, né? E se atualizar. Agora, Rodrigo, chegou um momento bem bacana. A gente não combinou previamente esse momento, então vai ser um pouquinho aí frigideira quente, né? Mas a ideia é fazer um pinga-fogo. Eu vou comentar aqui rapidamente um termo, né? Uma lembrança, possivelmente, da tua época, de quando você estava aqui como aluno, naquela luta, naquele dia a dia, no período que você passou aqui, e aí você traduz qual o teu sentimento em relação a esse momento, né? A esse negócio, desse período que você esteve conosco e que traz até o dia de hoje, no horizonte também de longo prazo. Vamos lá? Vamos embora. Então tá. Vestibular. Tensão com a vontade, porque eu no meu caso, eu tinha que passar na universidade pública. Eu não tinha dinheiro para pagar a universidade particular. Então, ou era a federal, ou não era a federal, né? Então, era a única opção. Legal. E aí, claro, falou do vestibular, não tem como não deixar de falar engenharia mecânica. Amor no coração. Na verdade, que eu tive mais ainda quando cursei, e o quão esse preparo me deu né, na minha carreira, né? E só complementando, Pablo, o que é importante, assim, se você pegar meus registros aí, tá, você vai ver que eu não sou o melhor aluno, tá? Eu não era o aluno de primeira cadeira. Tá? Então os caras falam, puta, vou parar de estudar agora. Não, eu não era o nerd, eu não era da primeira cadeira, eu era o bagunceiro, eu era o cara que, né, passava ali, estudava, reprovava, voltava, eu brincava que era engenharia pouco fatorial, tá? O professor não gosta disso, mas esse era o meu perfil, né? E isso me ajudou muito, né? Aprender a me virar, principalmente diante das dificuldades da universidade pública naquela época. Show, muito bom. Agora é sensível, viu? Tu pode se abster se não quiser falar nada, mas imagino que seja sensível. RU. Nossa, é uma ótima experiência que eu tive, mesmo comendo o bife Charles Bronson, cheio de nervos. Esse é um ditado famoso lá dentro, né? Excelente. Eu frequentei, contava as moedinhas, viu? Quem nunca, né? Quem nunca, como diz. Eu falo que eu fui um estudante real público, né? De escola pública. Né? E não é aquele estudante que, né, que teve as condições e passou só por causa da fama, né? Legal. E agora essa já de verdade é um calo, imagino. Disciplinas de cálculo. Fatorial. Fiz algumas vezes. Né? Cálculo 4, o que era aquilo? Eu não entendia nada. E eu tinha um professor, o professor na época ele era latino-americano, então você imagine, né, falando de número imaginário, quase que em outro idioma, né? Então foi uma experiência interessante. Durante a faculdade, durante a universidade, noite ou dia? Noite, muitas noites.
noites, mas sem dúvida, e com ambas as coisas, não é só estudando, também curtindo, né, que eu acho que faz parte do equilíbrio. Isso aí. A formatura. Nossa, foi um sonho, graças a Deus, né? Eu falo o seguinte, eu já estava no mercado de trabalho, e essa história é interessante porque eu tive, como na época, não sei como é que está o currículo agora, mas na época a gente não tinha a questão dos requisitos, né? Tinham quebrado os requisitos, né? E eu lembro que a disciplina que me deu frio na barriga para me formar foi Física 4. Não foi MacSol, não foi MacFlu, não foi esses materiais, nada. Foi Física 4. Foi a maldita que me tirou o sono até receber o meu certificado. Né? Que legal. E se fosse para destacar uma lembrança assim, cara, positiva, obviamente, legal, impactante desse período que você esteve durante o curso, né? O que mais te marcou? Alguma coisa do ponto de vista pessoal, alguma coisa do ponto de vista profissional, uma vivência, uma experiência? Consegue contar pra gente? Sim, eu falo assim, mas de um aspecto positivo, tá? A palavra não é mais um aspecto positivo, que é a dificuldade, tá? Porque eu vinha de uma condição, né, de vida não tão fácil, então o curso não é um curso fácil, né, como todo mundo sabe, né, é um curso que exige muito, e além disso o ambiente da universidade pública, né, não é algo realmente simples, né, mas eu vou dizer uma coisa, essa dificuldade criou muitas resistências, que eu uso até hoje. Muitos pontos positivos que eu uso até hoje. Então eu posso dizer que, e não adianta, né? Casa com muitas frases que a gente ouve por aí. É na dificuldade que a gente cresce. Que legal. Então eu falo que eu sofri na época, não entendia o quanto isso ia me fazer bem na situação que eu me encontro hoje. Muito bom ouvir esse seu relato, né? Que essas dificuldades criam uma casca, de certa forma, na gente, para a gente poder superar as dificuldades da vida, que sempre vão surgir, é natural, é normal, do ser humano, né? E aí, uma última provocação, o sonho do Rodrigo Padilha. Meu sonho é desenvolver pessoas. Isso eu tenho como propósito de vida. Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente, eu acho que essa oportunidade de estar aqui contigo, né, com todos esses alunos é um prazer, porque justamente eu sei que algum insight, alguma palavra vai cair lá dentro, né, da cabeça e do coração das pessoas, é o que me move hoje em dia. Né? Rodrigo, muito bacana esse nosso bate-papo, o tempo chegou basicamente no final, a ideia é que ele seja condensado, né, mas que as pessoas possam entrar em contato contigo. Queres deixar aqui algum recado para o pessoal te encontrar nas redes sociais e, quem sabe, uma mensagem para a gente fechar o nosso bate-papo, então? Legal. Bom, então para conversar comigo, né, fiquem à vontade, usar os meus perfis no Instagram, que é Rodrigo Padilha, tudo junto, BR de Brasil, Rodrigo Padilha BR no Instagram, no LinkedIn é Rodrigo Padilha mesmo, podem colocar Rodrigo Padilha, o FPR e tal, acham rapidinho, né, e em termos de mensagem, eu posso dizer o seguinte, busque, né, vocês aí que estão me ouvindo aqui, claro que a gente sempre passa algumas referências, não é a guia correta, nem única, né? Mas busquem aprender todos os dias. Né? Eu uso isso até hoje, né? Todos os dias eu tenho 1 hora para mim para aprender. E hoje, obviamente, a gente tem uma grande facilidade que é ter um Google na frente. Na época a gente não tinha, né? Então, na época eu andava com o Callister no braço, andava com aquele livraiada no braço, porque é o que a gente tinha naquela época, né? E hoje a gente tem essa facilidade. Então, busquem aprender todos os dias, criar conexões, conhecer pessoas, criar bom networking, saber quem sabe. Né? Acho que isso é importante, saber quem sabe. Não busque se tornar especialista em tudo, porque você não vai conseguir, né? Ainda mais no mundo tão digital e tão amplo que a gente vive hoje, né? E aprenda com as dificuldades. É importante sofrer um pouco, né? Eu acho que isso traz, como você falou, né, Pablo, uma casca, né? E isso vai ajudar muito, muito no mercado de trabalho, seja como seletista, seja como empreendedor, principalmente empreendedor. O empreendedor, eu tenho acompanhado algumas das startups aí nas mentorias e nos relacionamentos. Todo mundo acha que é legal, é bonito ter uma startup hoje. Mas, na verdade, é extremamente complexo, porque tudo depende de você, tem investidor, tem tudo isso, de uma cobrança extremamente árdua, né? Então, busque aprender, eu acho que é um grande começo, né? Se especializar e conhecer um pouco de tudo, com essa cabeça de hiperlink que eu comentei, né? Legal. Muito bom, Rodrigo. Obrigado novamente aí por compartilhar o teu tempo, partilhar um pouco das tuas experiências, perspectivas, vivências ali da época ainda de estudante, né? E a gente conclui aqui o nosso momento a gente chama Diálogos Digitais,
nessa primeira participação, nesse primeiro evento, muito prazeroso, ainda muito a aprender, certamente a se desenvolver, né, com o Rodrigo Padilha, egresso aqui do nosso curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná, e já vamos deixar um convite para você voltar o quanto antes para a gente continuar esse bate-papo. Combinado? Legal, combinado, obrigado pela oportunidade. Se me deixar, eu falo o dia inteiro aqui, hein? Eu me animo. Mas obrigado, Paulo, excelente iniciativa e principalmente, né, essa iniciativa do Insta é algo assim que realmente a universidade precisa, né, e evoluir junto com o mercado, né? E aquela coisa, né, para quem está estudando tem que estar, inclusive, à frente do mercado, né? Então, parabéns pela iniciativa e conta comigo para o que der e vier. Bom? Obrigado novamente, e lembrando a todos os telespectadores, né, a intenção é a gente compartilhar frequentemente um conteúdo, dialogando com um profissional, com um egresso notável, como nós tivemos hoje aqui com o Rodrigo Padilha, para trocar algumas experiências, né, para se inspirar, para se motivar e juntos construirmos um futuro melhor para essa sociedade, para o nosso país, para a nossa cidade. Muito obrigado pela participação de todos, estamos conectados, enviem suas sugestões, e até breve. Tchau. Rodrigo, um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.